Gente, como repórter e, acima de tudo, como mulher, eu não aguento mais. Não dá para entender. Onde foi que a nossa humanidade se perdeu? É verdade, amiga. Eu te compreendo totalmente. É difícil manter a voz firme, porque a matéria que vamos exibir agora é de chocar mesmo. Dói na alma. Pense só. 4 de nós são mortas todos os dias. 4 vidas interrompidas pelo simples fato de serem mulheres. Todos os dias, uma contagem que não para. Pense só. 4 de nós são mortas todos os dias. 4 vidas interrompidas pelo simples fato de sermos mulheres. Todos os dias, uma contagem que não para. E os detalhes são cruéis. Hoje, vimos um homem atear fogo na própria companheira. Outro, em um ato covarde, passou com o carro por cima da parceira por puros ciúmes. O ciúme virou sentença de morte. É por isso que hoje meu coração está tão pesado. Dói mostrar o que aconteceu com a Jandira, com a Maria do Rosário, com a Tábata, com a Benedita. Ver essas vozes que lutam por nós sendo ignoradas. Então, aos homens, especificamente aos homens do Centrão, das bancadas evangélicas, da direita e da extrema-direita, e ao presidente da Câmara, Hugo Mota, eu pergunto a vocês, é tão difícil assim votar uma lei que nos proteja? O que falta para vocês entenderem que estamos morrendo? Eu mando esse recado para todos os telespectadores, principalmente para homens e mulheres que é contra essa lei. O lugar de vocês não é na política, tá na hora da gente fazer uma limpeza. Então, mulheres e homens do bem, passe esse vídeo diante, é uma obrigação sua. Agora veja o vídeo de nossas guerreiras e tente não se emocionar. Esse debate aqui é sobre uma tragédia nacional. Esse debate aqui não é sobre uma questão pontual, são 1.500 vidas por ano. De mulheres que perdem a vida, que deixam órfãos seus filhos, desestruturam famílias pelo simples fato de serem mulheres. E essa tipificação da misoginia é para tipificar para todas as violências. Nós já temos uma grande legislação, que é a Lei Maria da Penha, que tipifica 5 violências, mas a tipificação da misoginia, ela reforça a própria aplicação da Lei Maria da Penha. E nós precisamos que essa aversão e ódio às mulheres seja de fato criminalizada. As mulheres estão perdendo a vida pelo fato de serem mulheres. Gente, isso é uma tragédia maior que qualquer desastre natural, às vezes é maior que o número de mulheres mortas numa guerra. Todo ano que o Brasil apresenta ao mundo essa estatística vexaminosa de histórias e sonhos interrompidos nesse país. Essa questão não tem nada a ver nem com religião, nem com qualquer religião ou com liberdade de expressão. Aqui não há qualquer cerceamento da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão de ninguém é absoluta, como a imunidade parlamentar também não é absoluta. Eu não posso usar a minha imunidade parlamentar para confrontar a Constituição, nem para propor assassinato, nem para propor xenofobia, racismo, misoginia. Isso é crime. Então tem que ser crime em qualquer lugar onde a violência seja incitada, induzida e praticada. Então aqui ninguém está discutindo isso, se um pastor lendo a Bíblia ele está incitando a misoginia. Não, não se trata disso. O que se trata é que em qualquer ambiente onde a violência seja incitada, induzida e praticada, isso seja crime. Aqui não tem nada a ver com religião, com liberdade de expressão, com liberdade de manifestação, com liberdade de culto religioso, que, aliás, está na Constituição por emenda em 46 da bancada comunista, que está até hoje na Constituição. Eu, como relatora da Lei Maria da Penha, sei como é frustrante ver que 20 anos depois ainda há uma parcela do parlamento que não consegue reconhecer a misoginia como crime. E o que está se fazendo é tentando construir um acordo. A relatora está aberta a isso há semanas. Teve um grupo de trabalho, teve um relatório aprovado. É este relatório que está no sistema. E mesmo assim, com negociações sendo feitas, acordos sendo feitos, sem perder o princípio fundamental do projeto. O que a gente quer é que os líderes façam um acordo para que a gente possa ter em plenário esta votação, que teve urgência aprovada, está pronta para a pauta, e nós queremos sair daqui esta semana com esta pauta aprovada em nome da vida das mulheres brasileiras. Presidenta Jaque Rocha, colegas parlamentares, senhores e senhoras, nós nos reunimos aqui pelas mulheres brasileiras e pelas meninas, por todas as nossas filhas, por todas nós. E queremos afirmar que o ódio às mulheres, vocalizado, através de discursos, através das redes sociais, em todos os ambientes desse Brasil, contamina e define um destino perverso que leva mulheres todos os dias à morte pelo feminicídio. Na escada da violência contra a mulher, que chega ao feminicídio, o ódio, as manifestações de ódio, são o primeiro degrau. A Câmara dos Deputados assinou, junto com os demais poderes, com a Presidência da República, com o Poder Executivo, e com o Supremo Tribunal Federal, e todos os governos estaduais, toda a sociedade está chamada a assinar, como a Câmara o fez, o presidente Hugo Mota o fez,
o Pacto Nacional contra o Feminicídio. É incoerente assinar o Pacto Nacional contra o Feminicídio e não colocar em votação o projeto de lei contra a misoginia que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. A matéria está pronta para votação. Cumprimos o que o presidente Hugo Mota nos pediu. Nem seria necessário, regimentalmente, mas ele criou um grupo de trabalho, a deputada Tabata e colegas parlamentares de todas as bancadas se debruçaram e produziram uma proposta. Não é a proposta que atende um ou outro. Provavelmente ela não atenda ao grupo A ou ao grupo B, mas é a proposta para as mulheres brasileiras. Então aqui não se trata das mulheres deputadas, não se trata das mulheres senadoras, se trata de cada mulher em cada lugar do Brasil, da que está agora trabalhando, da que está agora na escola, e é a elas que nós nos dirigimos. Não votar antes do excesso significa não dar a prioridade devida. Como disse, eu sublinho, nas palavras de Jandira e da coordenadora Jaque Rocha, não se trata de religião, não se trata de censura, se trata da vida, se trata de milhares de crianças órfãs todos os dias. Todas nós, colegas parlamentares, somos autoras ou relatoras de leis para protegermos a vida das mulheres. Mas nós não conseguiremos enfrentar o feminicídio e a violência sem darmos fim ao primeiro degrau da violência, que é o ódio contra as mulheres, que acontece através da misoginia. Por último, quando nós garantimos, com a força dos negros e negras brasileiras, Benedita, a lei contra o racismo, nós sabemos que, com ela, não conseguimos, infelizmente, dar um ponto final no racismo. Mas todo brasileiro e brasileira sabe que o racismo é crime inafiançável. E o que nós estamos fazendo aqui é tão somente equiparar a misoginia, o ódio contra as mulheres, também ao crime de racismo, para educativamente produzir a mudança necessária. Viva as mulheres brasileiras! Nenhum ódio será tolerado. Presidente Hugo Mota, paute já o PL da misoginia. Boa tarde. Quer falar? Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma fala breve, porque eu tenho uma reunião no Planalto agora às 15h, mas conhecendo as mulheres que estão aqui do meu lado, posso dizer para vocês que concordo com o que elas trouxeram e que a nossa luta não vai parar. Foi feito um compromisso, não só com a nossa bancada feminina, mas com as mulheres do nosso Brasil, de que a gente votaria essa matéria antes do recesso. E é por isso que nós estamos aqui há tantas semanas, há tantos meses, construindo esse consenso possível. O texto que eu já apresentei, o texto que a gente está elaborando, não é o texto dos meus sonhos. E acho que não é o texto do sonho de nenhuma dessas mulheres que está aqui. Mas é o texto que é possível para que a gente possa deixar diferenças pequenas nesse momento de lado, deixar a eleição de lado, porque é disso que se trata, e pautar esse projeto. Eu venho conversando com muitos de vocês, foram inúmeras reuniões com bancadas temáticas, com partidos políticos, para acolher, para conversar com quem pensa diferente. E o que eu estou ouvindo hoje, em conversas fechadas, é que as pessoas concordam que o texto avançou, que a gente está caminhando para o consenso, mas tem a narrativa, mas tem a eleição, mas tem a fake news na internet. E desculpa, gente, não tem narrativa, não tem eleição, não tem fake news que tem um peso maior do que a vida de uma mulher. E é por isso que a gente está aqui. Todas nós estamos aqui, não é fazendo conta eleitoral, não é fazendo conta política, é porque a gente cansou, é porque as mulheres do nosso país cansaram. E eu finalizo com uma notícia muito triste que eu vi ontem na imprensa, de que os nossos meninos, as nossas crianças, já estão usando o palavreado que aprendem na machosfera, que aprendem com Red Pill. Criança pequena chamando a colega de Betinha, chamando uns aos outros por esses termos, é a gente que está falhando. Criança é criança. E nesse caso, esses meninos, eles não são os algozes, eles são as vítimas. Vítimas de um punhado de ditos influenciadores que descobriram que dá para ganhar muito dinheiro, que dá para viralizar, se você começar a dizer que mulher é menos, que mulher tem que ser desprezada, que mulher tem que ser humilhada, se você disser, inclusive, que mulher tem que ser agredida, que mulher tem que ser estuprada. Até hoje não foram punidos aqueles que disseram que a mulher deveria levar um soco, uma porrada, uma voadora. Nem aqueles que ensinaram como dopar e estuprar outras mulheres. É isso que a gente quer combater. Não é? E aí, eu juro que eu finalizo aqui. Mas toda vez que me dizem, mas e a liberdade de expressão? E as piadas? Eu sempre respondo. Se você tá falando de comentários ultrapassados e babacas do tipo a mulher tá nervosinha, fique tranquilo. Esse projeto não é pra você. Agora, se você tá falando de quem diz que mulher tem que ser estuprada, apanhar e humilhada, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade religiosa, não tem nada que deveria proteger esse discurso. Porque crime é crime. Muito obrigada pela presença de vocês e a nossa luta continua. Pessoal, nós vamos cair o microfone. Ou seja, a vida das mulheres não é moeda de troca eleitoral, não é isso, gente?
Gente, tem ainda aqui a deputada Benedita, tem a Raquel que vai falar em nome do Levante, das mulheres, e tem a Fernanda do PSOL. Isso. Quer falar logo, Benedita? E tem a UBM, tem outras entidades. Vamos lá, Benedita. Boa tarde a todas e a todos, as minhas colegas aqui presentes. É importante a manifestação, nesse momento, nossa, aqui, porque esse projeto não é um projeto de agora. As mulheres nessa casa têm, todas as vezes, colocado a questão da violência, a violência contra a mulher. Primeiro, ela apanha, vai à delegacia, não registra. Depois, ela leva um beliscão, não registra, vai conversar com seu marido. Depois, essa mesma mulher tem as mãos cortadas, essa mesma mulher tem o rosto queimado e essa mulher chega a ser assassinada. Como nós, nessa casa, podemos achar que é um problema eleitoral, que é justo que nós tenhamos o combate à misoginia, a essa violência contra a mulher, mas não votam? Por quê? Será que a gente não consegue colocar em seus corações o sentimento, até mesmo nós, religiosos, nós estamos procurando algo que venha inviabilizar e justificar a não aprovação a essa matéria? Isso é triste para quem está aqui, anos a fios, vendo a cena dessa casa. E esse momento, eu não quero brigar com ninguém. Eu só quero dizer para esses homens dessa casa, e mulheres também, que não concordam, para dizer que é muito duro e difícil tratar dessa questão. Eu já disse isso na tribuna, vou repetir várias vezes. Não é bom, não é gostoso, é um crime estuprar uma criança, uma mulher e levá-la ao assassinato. Como eu tenho assistido essa cena terrível, 4 mulheres morrendo nesse país por dia, assassinadas porque não deram ouvidos a essas mulheres. Por isso o presidente Lula fez um pacto. O que nós temos que fazer nesse momento é falar com o presidente Hugo, que em nome do pacto que ele assinou junto com o Executivo e junto com a Suprema Corte, em nome deste acordo, que possa colocar em pauta hoje essa matéria. Não tem na pauta uma matéria mais importante que essa para ser colocada aqui, já que votamos a urgência dessa matéria. Por isso, eu peço a todas e todas que ajudem os movimentos sociais, que também estão batendo de porta em porta. Receba, se o seu deputado ou deputada não estiver, por favor, diga a ele que é importante votar. Você, mulher, principalmente, todas as mulheres servidoras dessa casa, converse com eles, digam para eles que nós dependemos do voto deles para que nós deixemos de matar as mulheres, mas nós também, sem ameaça, nós somos a maioria da população e maioria das eleitoras, e votamos neles até agora. Será que eles não podem dar um voto aqui, nesse momento, dessa violência, nesse crime, e impedir que mais uma mulher seja morta nesse país? Eu creio que, se ele for humano, vai votar com a gente. Muito bem, Benedita.